Agora sim, vamos falar dos 45 anos do disco Remain in Light. Como eu acho ruim de falar essa palavra, não sei porquê, meu. Eu me lembro do The Song Remain Insane, né? Daí eu fico viajando mentalmente. É por causa do Remain, né? Remain in Light. Permaneça na luz. Olha aí, hein? Permaneça na luz. Fez a lição de casa, falar né? sobre o disco Permaneça na Luz, da banda Cabeças Falantes. Poético, hein? Hoje o Broad está poético, né? Lançado em 8 de outubro de 1980 e gravado entre julho e agosto de 1980, o disco aí é considerado uma obra-prima do Talking Heads, né? Apesar de eu gostar de alguns outros anteriores, mais do que este, porque eu não tinha ouvido esse disco com tanta clareza e dedicação como eu ouvi agora, e confesso que é um álbum... Talvez eu tivesse ouvido lá quando era adolescente, um pouco mais velho, ali, né, jovem adulto, e não tinha me pegado, né? Hoje que eu tô numa fase mais aberto, experimentações musicais, esse é um disco que... Ufa! Calma. Calma, cara. Não precisa ir, né? Daqui a pouco nós vamos ser cancelados, Bert. E esse disco, cara, pra mim, o que chama muita atenção, e eu acho que pra vocês também, né, cara, é o trabalho incrível aí das percussões, né? Muito focado aí no Afrobeat do Fela Kuti. Mas não só isso, né, cara? Tem outras coisas bem interessantes, mas eu quero que vocês discorram sobre ele. Brody, quando ouviu pela primeira vez, ou primeiras impressões, algo do gênero? Cara, na verdade, não era um disco que estava no meu radar nunca, assim. O Talking Heads era uma banda que sempre conheci por Psycho Killer, né? E te confesso, assim, que a banda, assim, cara, sempre... Vamos contextualizar, né? Surgiu em 75, lá no Steve Gibbs, gravou lá 3 discos, né? Ele gravou o primeiro disco lá, o Talking Heads, 77, depois o More Songs About Buildings and Food, 78, e o Fear of Music, são 3 discassos, né? Muito bons. E aí, cara, o disco de 80, que é Remain Light, que esse aí, ele já mostra, assim, um novo direcionamento e algo, assim, que o David Byrne ia ter ao longo de toda a sua carreira, né? Que é essa world music, vamos dizer assim, né? Essa mistura de sons, de coisas assim, né? Mas a gente precisa entender também que nos anos 80, cara, havia uma espécie assim de conflito, cara, na música, né? Entre o que a gente sentia e o que a gente pensava. Era diferente naquela época, assim, o que a gente sentia e o que a gente pensava, né? Então isso aí tava, assim, muito na moda, assim. E aí a gente tem que ver que naquela época foram lançados em 80 o The Wall do Pink Floyd, foi lançado Against the Wind, acho, do Bob Seger, nessa época também, Glass Houses do Billy Joel, né? Mas aí, cara, vem uma banda que nasceu do punk, que foi importante demais para esse movimento que veio depois do punk, que é o pós-punk, né? O New Wave, enfim. E em 80 eles lançam um disco que, cara, é completamente diferente do que eles faziam, assim. Com essas batidas africanas e sopro e tudo mais, né? Alguma coisa de synth pop, teclado no meio aí, cara. Então, tipo... E sem contar que, né, o David Byrne sempre foi um cara performático, né? Ele parecia que aquelas dancinhas de robô e sempre coreografada, né? E aí eles lançam esse disco aí, cara, que na primeira audição, assim, se você vai ouvir, não é um disco fácil, né? Ele é um disco, assim, pra gente, pra grande maioria, assim, que... talvez seja um pouco mais old school, assim, chega e ouve, isso que não é pra mim, cara, essas batidas aí, essa repetição, né, que nem o Júlio falou assim, o Júlio falou no começo, cara, eu ouvi, mas meu disco é meio repetitivo, porque o refrão é repetitivo, justamente por isso, porque essa questão do afro junto, né, Fela Kuti e tal. Mas assim, cara, é um disco que dentro da discografia deles, assim, é um discaço, né, cara, é um disco importantíssimo, e eu acho que é um marco zero, assim, de uma nova maneira de se pensar, de uma nova maneira de se fazer música. Fugir um pouco daquele convencional e misturar, tipo, pegar música francesa, pegar música alemã, japonesa, e ir misturando esse caldeirão aí. Não só o Talking Heads, mas outras bandas também que depois foram fazer isso, né? Mas é um disco assim que, como eu te falei,
Nunca tinha ouvido ele de cabo a rabo, né? Talvez pudesse ter ouvido lá atrás, mas como você assim também não era algo que me chamou a atenção. Mas hoje já é diferente, né? A gente um pouco cabeça mais aberta, assim, ficando velho, Mas vai ficando velho, vai vindo coisa diferente, né, cara? Vai fugindo um pouco do tradicional, assim, né? Então é isso aí, cara. Baita disco mesmo, e pô, dentro da discografia dele, assim, acho que é um dos discos mais importantes, né? Disco que vendeu bem também, tudo. Júlio Mauro. Eu tô junto com o Brody aí, praticamente tudo que ele falou. Eu nunca tinha ouvido ele inteiro, esse disco, né? Lógico, né? Já tinha ouvido algumas músicas dele, porque você pega uma música aqui, uma música ali no Spotify, ou até mesmo no filme, né? No Stop Make the Sense, né? De 83, que tem algumas músicas, né? Desse álbum. E eu conhecia mais a banda mesmo por causa do Stop Making e do primeiro disco lá, né, de 77. E como o Brody falou, eu já tinha comentado com ele em off, né, quando a primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, nossa, né, que diferente, ao mesmo tempo me soou estranho tanta repetição assim, né, tanta repetição já entrando, né, no disco em si, né? É um disco que não tem refrões, né? Ou refrãos, qual que é o certo? Refrões, né? Eu acho que é arasa no português. Arasa, os né? dois estão certos. Refrões e refrões, os dois estão certos. Não tem aquele... Não tem o cadenciamento certo, tradicional da música, né? Das músicas, né? Não tem... nem nisso ele é normal, né? Digamos assim, né? E na primeira audição eu falei assim, nossa, né, meio estranho, né, tanta repetição, mas eu ouvi umas 3, 4 vezes ele e aí começou, puta, né, tem um, como diz um amigo meu, tem uma trufa aqui, né, no meio desse álbum, cara, e é um baita do álbum, cara, assim, e eu tava pensando um pouco antes da gente começar aqui, assim, a parte musical dele, né, sem tirando as letras, né, do álbum, cara, é um puta de um álbum, assim, musicalmente falando, né, cara, porque aí você tem a influência da música africana, né, cara, tem do funk ali, cara, é um groovado ali, cara, sensacional que tem nesse disco, né. Não sei se daqui a um tempo eu vou pegar ele e falar assim, putz, que vontade de ouvir Talking Head, vou ouvir esse disco, né, mas... Cara, pra mim foi uma grata surpresa, assim, ouvir ele do início ao fim algumas vezes e ver essa transformação, né, da banda nesse álbum, né, e toda a influência que ele trouxe aí depois, né, como o Marcelo falou, né, cara, é um divisor de águas aí, né, da banda aí era uma banda antes e uma banda depois totalmente, assim, não diferente, né, mas trouxe uma nova leitura, digamos assim, para a banda, que só somou. Uma nova perspectiva, isso. Tem bandas aí que a gente já até comentou, né, que tenta arriscar alguma coisa nova, né, e não dá muito certo, né, puta, fica meia boca, assim, e acaba voltando pro que era antes, né, e nesse álbum não, cara, eles fizeram uma aposta, eu acho, e, cara, deu muito certo, cara, e é um senhor disco, viu? Não conhecia ele inteiramente, assim, e me surpreendeu positivamente, digamos assim. Que bom, cara. Legal, cara. Sabe quem é outro cara que ficou surpreso com ele? O Brian Eno, velho. Brian Eno, que é produtor desse disco, depois de ter produzido 2 discos do Talking Heads, ele estava farto, podemos dizer assim, do Talking Heads, e não iria produzir o próximo disco. Até que chegou em suas mãos a demo, né, desse álbum ali, né, a pré-produção. E ele pirou também, né, meu? Pirou total. É bem a cara dele, né? Totalmente. Bem a cara dele, né? Experimentalismo, né? Sim. Essa parada das batidas que se repetem, ela tem muito esse quê de ritualístico, né? E aí a gente pega o Afrobeat, né? E a gente pega a música negra, tribal como um todo, né? Então, já aí tu já percebe essa imersão que eles fizeram na música africana, principalmente, né? Os caras, o casal ali, né? Me esqueci o nome deles, o Fran,
Tina Weymouth e o... France. Eu não sei o que é France. France, esse mesmo. Eles estavam bem de saco cheio do David Byrne também, principalmente a Tina, já estava pedindo as contas, né, cara, e resolveram sair pro Caribe, né, fazer uma viagem pro Caribe, discutir relação, discutir se iam conseguir, e começaram a participar de alguns rituais de voodoo nessa época. Não, voodoo. E foi daí que surgiu toda essa ideia. E o Brody falou uma coisa, cara, que eu acho interessante, né? Tu vê, o David Byrne, sim, né, a sua carreira pós-Talking Heads foi totalmente calcada em world music, né? Buscas por novas músicas, por novos estilos, né? Por coisas que o diferenciasse. E óbvio, né? O Talking Heads nunca foi uma banda normal, né? Sempre teve esse quê de art pop, art rock ou art pop, junto com os elementos já clássicos da banda. Mas, cara, quem apresentou essa pegada afro pra eles foi o casal, né, cara? E aí ele deve ter pirado muito, né? Pirou, né? Pirou total, né? Cara, ele pirou tanto que... por exemplo, o disco, como eu falei assim, cara, ele é repetitivo, né? Então ele tem aquele looping, né? As coisas que são gravadas em looping, fica meio... É que nem eu escrevi na resenha que eu postei, fica meio... É um som meio circular e meio hipnótico, assim, né? Então, acho que tem a ver com essa questão mesmo dessa imersão aí nessa cultura africana, né? Tanto que, cara, quando ele foi escrever, o David Byrne, quando ele foi escrever, ele estava mergulhado em leituras da mitologia africana e até textos antropológicos, né? Que iam misturar, então, se mistura o que está misturado na letra aí, nas letras espiritualidade, cara, já em 1980 falando sobre colapso tecnológico, olha só. E também uma identidade que é fragmentada, né? E tudo, cara, isso aí são temas, como eu falei no começo, que combinam, assim, muito com esse começo, assim, final dos anos 70 e início dos anos 80, né? Porque era o que o pessoal sentia naquela época, cara, sabe? Então, uns pensavam música e outros sentiam. Então, essa mistura saiu isso aí, né? E vale lembrar também, cara, que eles eram estudantes de arte, né? Sim. Então isso aí traz, assim, né? Cara, aquele dramaturgo lá, cara, Brecht, como é que é o nome dele? Bertolt Brecht, né? Uhum. Ele tinha um aforismo que ele falava, cara, um teatro sem cerveja é apenas um museu. Olha aí, ó. E aí, cara... Ele tá filosófico hoje, né, Marcelo? Cara, é que eu tenho que ser por causa que o disco pede isso, né, meu? Então... Estudou, né, cara? O cara veio estudioso hoje, né? Claro, eu dei uma dedeirada, entendeu? Forte, né? É isso aí, cara. É que assim, ó, a analogia que eu faço disso aí é o seguinte, cara, tipo, a ideia, tipo, o teatro sem cerveja é apenas um museu, é mais ou menos pensar assim que a arte sem um elemento visceral, né, cara, por exemplo, alguma coisa que te atinge, que te impacta, cara, ela fica morta, entendeu? Então, tipo, é só mais uma coisa. Então, isso aqui, cara, é isso aí mesmo, tipo, foi impactar com esse tipo de coisa pra você, assim, tipo, peraí, cara, não é o que eles estão fazendo, cara? Talking Heads, da onde eles tiraram isso, entendeu? E aí vão, né, o pessoal começa a ouvir Fela Kuti, que nunca tinha falado, ou tinha sido falado pouco, enfim. E aí começa a abrir a cabeça da galera, né? Mais ou menos assim, cara. Isso aconteceu também quando o pessoal dos ingleses aí, né, os British, metade dos anos 70, eles descobriram o reggae, né? Entendeu? Sempre era o blues rock, daqui a pouco eles descobrem o reggae, isso aí, pá! Deu um up, assim, nos caras, entendeu? Então essa fase aqui é mais ou menos isso, né? Então, tipo, descobrir essa outra parte que também não deixa de ser negra, né? Mas que influencia bastante, né? E tem muito groove, né, cara? É muita coisa, é muito molho, né, cara? Se for pegar assim, uma música com bastante molho, né?